Muito boa noite a todos. Hoje não tem como o assunto ser diferente, assim como os colegas, também vou falar um pouco, prestar minha homenagem ao nosso querido Edivan, que partiu então para discursar em outro plano, né, precocemente. Vai fazer muita falta aqui nessa Câmara, como nós falávamos antes. A Câmara de Vereadores pode se dividir em antes do Edivan e depois do Edivan, porque é uma personalidade única, né? A pessoa mais autêntica que eu convivi. Falava aquilo que precisava dizer, que muitos de nós, muitas vezes, fizemos rodeios para falar, e ele falava diretamente, né? Era a voz das pessoas menos favorecidas do município, lutava por causas justas, por causas sociais, desde uns buracos na estrada lá do interior, até o exame que não tem lá no posto de saúde, até a demora lá no plantão do Hospital de Caridade. Então ele estava sempre lutando por isso, né? Dando voz e sendo voz para aquelas pessoas que lhe procuravam com estes problemas. E muitos desses problemas se resolviam, senhores, né? Se resolviam a partir dos discursos que ele proferia aqui de cobrança, de fiscalização ao Poder Executivo, com relação àquilo que as pessoas lhe relatavam, com relação àquilo que ele mesmo testemunhava. Tem uma frase que sempre gosto de dizer, que diz assim, ó, não sei o autor, que é que o que fizemos em vida ecoa pela eternidade, né? E disse isso para a família dele no velório, que o Edivan, os feitos do Edivan, ao longo dos seus 6 mandatos consecutivos, iria para o 7º agora, vão ecoar por muito e muito tempo aqui no município de Três Passos. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso, porque a gente viu o carinho que a comunidade tinha por ele, né, no tanto de pessoas que foram prestar a última homenagem ao seu corpo lá no ginásio. Foi protagonista da própria história, né? Uma vez eu li num livro que a gente pode se dividir em duas, as pessoas podem se dividir em 2 grupos. Um grupo que protagoniza a própria história, que é autor da própria história, e um grupo que observa, né, a história acontecer, observa as outras pessoas protagonizarem a vida. E o Edivan pertencia ao grupo que era protagonista da própria história. Então ele fazia aquilo que ele acreditava, ele fazia aquilo que ele gostava, ele dizia aquilo que ele tinha vontade de dizer. Gostassem ou não gostassem dele, gostassem ou não gostassem do que ele falava, ele era autêntico, falava, ele era protagonista da própria história, autor da própria história. Poucas pessoas são assim. Poucas pessoas têm essa coragem, essa personalidade. E aí fica uma reflexão, que eu vou ler aqui, que é um texto que circula aí pelas redes sociais, também não sei a autoria, mas que é uma reflexão muito bonita, assim, pra gente, para quem fica, né? Para quem fica, principalmente para quem está nesse mundo turbulento aí, que é o mundo político, né, colegas? Então, a gente morre e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa. As dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente morre sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece, a roupa fica no varal. A gente morre, se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. As pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente morre e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem mais problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente morre e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E na verdade não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente morre, pois é. É bem assim, piscou, morreu. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente, fazem sexo, andam de mãos dadas e vão ao cinema. A gente morre e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa.
As coisas que sequer emprestávamos são doadas, algumas são até jogadas fora. Quando menos se espera, a gente morre. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje, fizesse amor hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros se a gente esperasse pela morte. Talvez a gente perdoasse mais, sorrisse mais, saísse à tarde para ver o mar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com coisas banais, ouvisse mais música e dançasse mesmo sem saber dançar. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao final. E ainda aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é, na realidade, um dia a menos. Porque a gente morre o tempo todo, aos poucos e um pouco mais a cada segundo que passa. E o que você está fazendo com o tempo que te resta? Então, essa é a reflexão que eu deixo para todos nós, para mim, inclusive, para quem está ouvindo, porque faz a gente pensar sobre a vida e sobre o que realmente importa. Então, o Edivan presente. O Edivan sempre vai estar presente na memória aqui de Três Passos, na memória aqui dessa Câmara. Saibamos honrá-los.